É a única cidade portuguesa que temos no país. Y ninguna teja igual porque eran hechas en el mulo de los esclavos. Todo el barrio vino a ver qué había pasado y bueno, y se había encontrado. Yo encontré un timón, posiblemente de un barco colonial, que está en nuestro depósito. Que creo yo que es portuguesa porque tiene una P acá. El candombe en Uruguay se ha tomado en los carnavales. A colônia de Sacramento foi desde o início motivo de conflitos e acordos entre portugueses e espanhóis. Pelo Tratado de Tordesilhas, uma linha imaginária dividia as terras descobertas e as que estavam por se descobrir. Por este traçado, o futuro Rio Grande do Sul seria espanhol. Es un ataque que hacen los ingleses con los portugueses hacia Colônia. A coroa portuguesa resolveu se expandir e criou a colônia de Sacramento na margem oriental do estuário do Prata. Está Ceballos defendiéndola, se defiende también por sus baterías como estaban puestas. Pelo Tratado de Madrid, a colônia de Sacramento foi entregue à Espanha e Portugal recebeu em troca os 7 povos das missões. Y tuvo la mala suerte el Lord Clyde, que era un barco como el Graf Spee de esa época, que le invocan un cañonazo en la Santa Bárbara y estalla. Pelo Tratado de Santo Ildefonso, a Espanha ganhou a posse dos 7 povos e da colônia de Sacramento. Em 1801, as missões voltaram ao domínio português. Foram quase 3 séculos de disputas até o traçado definitivo do continente de São Pedro. Antes da chegada de Dom Manuel Lobo, governador do Rio de Janeiro, enviado pela coroa portuguesa para fundar uma colônia na margem oriental do Rio da Prata, a região era habitada por índios charruas e minuanos. Um porto na colônia de Sacramento seria fundamental para o escoamento da prata vinda do Peru e do couro trazido das províncias platinas. Por isso, as primeiras edificações foram erguidas pelos portugueses a partir de 22 de janeiro de 1680. Em pouco tempo, a colônia se tornou um centro de comércio e de contrabando. Poucos meses depois da fundação, Sacramento foi tomada pelos castelhanos, que mantiveram o domínio até 1683. Devolvida a Portugal, foi novamente retomada, ficando sob controle espanhol de 1705 a 1716. A colônia de Sacramento nasceu como uma fortaleza protegida por muralhas de pedra. Um dos símbolos preservados é o Portal de la Cidadela, inaugurado em 1745, num período de domínio português. Calle de los Suspiros porque acá venían prisioneros y condenados a muerte. A primeira rua paralela à muralha de proteção da colônia de Sacramento é hoje conhecida como Calle de los Suspiros. Esta calle es del siglo XVIII. Es una calle sin vereda con canaletón al medio por donde corren las aguas. Las casas de teja que vas a ver son portuguesas y ninguna teja igual porque eran hechas en el mulo de los esclavos. Se le dice teja mulera. O nome da ruela pavimentada com pedras irregulares é atribuído aos ventos que sopram na beira do rio. Mas os suspiros poderiam vir também dos prisioneiros de guerra, portugueses ou espanhóis. Los recuerdos que tiene, bueno, al abuelito se podía jugar acá.
Al fútbol tampoco, era correr y caerse nada más. Colônia, na parte histórica, há uma estrutura bem diversa. Então, essa é uma particularidade da cidade. Os estilos de construção foram se revezando em Sacramento. Se o início foi português, em outros períodos prevaleceu a arquitetura castelhana. Quem estava no poder estabelecia o traçado urbano. Enquanto os portugueses abriram ruas conforme o desenho sugerido pela geografia natural, os espanhóis implantaram o esquema de um tabuleiro de xadrez. As cidades fundadas pelos espanhóis tinham uma particularidade, que era uma construção muito rígida, produto de uma regulação feita pelo governo da Espanha, se chamava as Leis da Índia. Fixava muito as regras da implantação urbana. Então dava um traçado muito rígido, muito teórico e muito racional. Por enquanto os portugueses não tinham isso. Então a cidade ficava muito mais orgânica, muito mais presa das condições locais. A partir dessa mistura, a colônia de Sacramento se tornou um cenário com o que existe de português e espanhol na Península Ibérica. Chamada de Maçã da Discórdia, por ser motivo de batalhas entre portugueses e espanhóis por um século e meio, a colônia de Sacramento conserva uma aura romântica. Em dezembro de 1995, a Unesco declarou como Patrimônio Histórico da Humanidade o conjunto arquitetônico preservado. Mire, en este momento portugués lo único que se ve es la parte en piedra. A Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento nasceu no mesmo ano de fundação da colônia. No início, era apenas um rancho de barro e palha. Começou a receber cobertura de pedra e cal 20 anos depois. La parte en piedra corresponde a la obra portuguesa. Claro, la otra parte revocada en parte es española y en parte es portuguesa. Em mais de um século de conflitos, o prédio teve partes destruídas e passou por sucessivas restaurações. Las obras que empezamos en ese momento, 1957, era de consolidación de la bóveda, de una obra que había sido muy castigada por distintas guerras, por distintas reformas, una cantidad de factores degradantes. No início da última década do século XX, foram feitas descobertas arqueológicas na área em frente à Igreja Matriz, onde ficava a antiga Praça de Armas. E nós sabíamos, pelos planos antigos, históricos, que tinha só dois grandes edifícios. A Igreja Matriz, que existe até hoje, a Igreja do Santíssimo Sacramento, e o chamado Palácio ou Casa dos Governadores. Agora, desse palácio não tinha ficado nada à vista, quer dizer, estava totalmente aterrado, soterrado, e não havia possibilidade de saber exatamente onde que ele ficava. As escavações revelaram os alicerces da Casa dos Governadores, construída entre 1722 e 1749, durante a administração do português Antônio Pedro de Vasconcelos. Realmente fue una emoción enorme haber llegado a descubrir los primeros indicios de la Casa de los Gobernadores portugueses, porque nos había llevado muchos meses de estudio de la ciudad y también de la cartografía histórica para saber exactamente
dónde estaba. Y si bien los arqueólogos tratamos de ser muy discretos cuando encontramos algo, la alegría fue tan grande que hasta todo el barrio vino a ver qué había pasado y bueno, se había encontrado a principios de enero del año 91 la Casa de los Gobernadores Portugueses. Son muy numerosos los vestigios hallados en la Casa de los Gobernadores Portugueses. Aparte de la típica cerámica portuguesa del siglo XVIII, han aparecido estas típicas vasijas ibéricas, que eran donde se trasladaban los vinos y los aceites, y algo muy novedoso en Colonia del Sacramento, se descubre la cerámica criolla, que es una cerámica que tiene formas europeas, pero técnicas indígenas, y que es una fabricación local. Día todos tienen mucha conciencia de que es un lugar que hay que preservar, de la naturaleza del lugar, y todos de alguna forma lo que buscan es integrarse y hacer algo nuevo, pero sin perder nunca de vista lo importante que es la parte histórica de la ciudad. Tener en cuenta que estuvieron tanto tiempo guerreando que si un barco tenía 32 cañones, estaban todo el día cañoneando y no había un solo barco, había 20 barcos. Na sequência de batalhas entre portugueses e espanhóis, foi grande o número de navios afundados ou que naufragaram no estuário Platino. Los combates que hubieron, los múltiples accidentes geográficos que tiene Colonia, bancos, piedra, es una cantera de barcos hundidos o de restos de barcos hundidos. Em quase 3 séculos, seriam mais de 1000 as embarcações que submergiram no escuro Rio da Prata, pelas dificuldades de navegação ou porque afundaram sob o fogo dos canhões. Esto es una botella encontrada en las costas de Colonia, acá como a 2 kilómetros, del siglo XVIII. Que creo yo que es portuguesa porque tiene una P acá. Yo encontré un timón, posiblemente de un barco colonial, que está en nuestro depósito, me diríamos, subacuático, que es acá hace 200 metros, aquellas 2 boyas que están allá. Bueno, esta yo en realidad no la encontré un amigo, acá en la bahía, un día de bajante muy grande en el 76. Aquí apareció un esqueleto de un barco en el 77, cuando lo que nosotros llamamos del siglo XX, para nosotros la bajante del siglo. No lodo do fundo do rio, há navios, armas e baús que, se um dia forem resgatados, podem revelar novos dados sobre Sacramento e o continente de São Pedro. O resgate do passado da colônia de Sacramento não é apenas histórico e arquitetônico. Trazido da África, o candombe se adaptou aos costumes da sociedade local, ora sob influência portuguesa, ora sob o predomínio espanhol. Colonia tuvo sí una población negra bastante importante. El pueblo negro, en sus diversiones, que eran 2 veces al año, cuando los patrones los autorizaban, en los corralones su forma de divertirse era tocando tambores. O un grupo africano se comunicaba con otro grupo, ya que había de diferentes lugares de África, por medio de los tambores. El personaje que yo hago se llama gramillero, que es el brujo, el médico, el que por medio de yuyos curaba a los enfermos. Siempre hace pareja con la mama vieja, se llama, que era la negra de confianza en la familia que le había comprado. Hoy día el candombe en Uruguay se ha tomado en los carnavales, no de día, hace muchos años ya.
Essa mistura cadenciada pelos tambores fez surgir um ritmo típico que foi assimilado pela população branca e hoje é uma das riquezas da cultura uruguaia. A colônia de Sacramento, fundada por portugueses, iria determinar a ocupação e colonização do continente de São Pedro. Mas desde o início também foi marcante a presença espanhola na região. Na primeira década do século XX, os uruguaios tentaram reviver as corridas de touro da Espanha com a construção da majestosa Plaça de Touros Real de San Carlos. Durante 2 anos, entre 1908 e 1910, houve espetáculos com toureiros de origem espanhola. Depois disso, as corridas foram proibidas por decreto. E mesmo se fossem permitidas, não iriam sobreviver. Nos entreveiros de espanhóis com portugueses, se formou entre o Rio da Prata e o continente de São Pedro uma cultura própria, apesar das influências recebidas. Homero Correia Pires Dornelles, estudante de História na PUC, pesquisa a origem das famílias gaúchas. Seus antepassados, Marques de Souza e Pinto Bandeira, moraram na colônia de Sacramento. Ao percorrer a antiga cidadela, local de nascimento de Hipólito José da Costa, patrono da imprensa brasileira, Homero reencontrou o início da trajetória de seus familiares. Entre espanhóis e portugueses, eles viveram os mesmos capítulos de uma história mútua. Este livro se encontra aqui no Arquivo Regional de Colônia, onde estão os matrimônios dos primeiros povoadores da cidade de Colônia do Sacramento, onde eu pude encontrar o casamento de um casal ancestral, Antônio de Souza com Apolônia de Oliveira, que são dos primeiros povoadores do Rio Grande do Sul, que após a troca da colônia pelas missões, as famílias que aqui estavam em colônia foram povoar o Rio Grande do Sul. E isso é bastante importante para mim, porque há anos eu venho pesquisando sobre genealogia e pude constatar aqui nesses livros o casamento deste casal ancestral, que são dos primeiros povoadores de Rio Grande. A existência da colônia de Sacramento foi determinante para a identidade cultural do povo do continente de São Pedro. Com o passar dos séculos, se formou um caldo cultural que não seria possível em outras regiões brasileiras. Nessa herança compartilhada estão as semelhanças que hoje existem entre os que vivem no Rio Grande do Sul e nos países latinos. A colônia de Sacramento foi fundamental para o traçado definitivo do continente de São Pedro. Os episódios no Rio da Prata fazem parte de 3 séculos de guerras e acordos que desenharam o mapa atual do Rio Grande do Sul. Mas isso já é outra história.